A memória. Onde fica a memória? Em que chakra é guardada a memória? Para a televisão, a memória está aqui na ilha de edição, onde a gente pode rever por essa mídia digital os programas feitos. Este programa, o Diálogo, este encontro realizado em março de 2009, com o cronista, o poeta, o personagem, um dos personagens fundamentais dessa pátria cidade, Fortaleza, que é o psiquiatra e escritor Ayrton Monte. O amigo Ayrton Monte, de 40 anos. Esse é o diálogo que eu fiz com ele em 2009. É um entre os milhares de diálogos que tivemos por trás das câmeras, claro, numa amizade que teve mais de 40 anos. E eu fico me perguntando onde é que está a memória? Está no DVD, que já é antiguidade? Está nesse HD? Não, ela está realmente aqui. Ela está no nosso sentimento, ela está na menina dos olhos, ela está na nossa emoção em recordar mais um encontro com essa figura fundamental, de extrema humanidade, que é o meu poeta Ayrton Monte, a quem homenageamos hoje com a reprise do nosso diálogo. Um estetoscópio. Uma estatueta que lembra o Oscar. Vou conversar hoje no diálogo. Vamos fazer um diálogo hoje com um médico, com um ator, com um geógrafo que me trouxe aqui o globo, ou com um religioso que me trouxe um São Francisco, um editor de uma revista. Não, eu vou conversar com um personagem, ao mesmo tempo um escritor. Eu vou conversar com o vampiro de almas, eu vou conversar com um dos maiores escritores do Brasil, e sem dúvida é o maior cronista do Ceará, o meu amado psiquiatra e contista, poeta, cronista, Ayrton Monte. Seu doutor, deu uma receitinha. Tá emagrecendo. Ayrton Monte, que figura linda. Olha o que ele me trouxe hoje. Vou começar pelo estetoscópio? Porque as pessoas às vezes associam você muito ao médico, né? A figura do médico. Claro, você é médico há mais de 30 anos. E eu queria que você falasse sobre isso. Eu queria que você falasse dessa... Vamos começar pelos dois aqui. Vamos começar aqui os dois para fazer a relação. O escritor e o médico. Em que maneira um ensina o outro? Quais são os canais aí que se comunicam? Eu trouxe justamente essas duas, essa revista que retrata um pouco a minha vida, é um resumo da minha vida, e o estetoscópio, que é o símbolo do médico. Pois é, eu me pergunto... Então são as duas facetas em que minha vida se divide, entre a medicina e a literatura. Eu sou um homem duplo, de dupla personalidade. Mas eu fico pensando o seguinte, se você fizesse esse estetoscópio aqui e fosse auscultar o coração do cronista, entende? O que eu viria? Em que medida há essa ligação aqui entre o médico e o psiquiatra e o escritor? Acho que eu ouviria a seguinte batida do coração: vida, 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 vida. Vida, e uma vida muito do comezinho, né, do escritor. O escritor vive da borra do cotidiano, né? Principalmente o cronista, né, de jornal, que eu trabalho em jornal, escrevo todo dia para jornal, e o meu material de trabalho cotidiano é justamente a borra da vida, né? Eu me atenho mais, eu gosto de me ater mais. O que mais me atrai não é o espetaculoso, não é aquele ato magnífico, Heróico, epopeico, que as pessoas param na rua para olhar.
né? Mas as coisas mais naturais, normais, simples possíveis. O homem, a vida e o homem em sua eterna simplicidade e grandiosa simplicidade. Porque é aí que estão as coisas importantes, né? A nossa vida é feita mais de coisas vulgares, banais, né? Cotidianas, do que de acontecimentos heróicos. E um cronista, né, de jornal, então, mais ainda, porque ele vive, a crônica dele só dura 24 horas. Depois já morreu, o tema já morreu, é outra Tudo. coisa, tem que escrever de novo outra, A não sempre ser sintonizado com o tempo, né? Eu já fui num açougue, comprava as costelinhas de porco e vi, o cara enrolou as minhas costelinhas que eu comprei no papel de jornal. Quando eu olhei, aí fui pro botequim tomar uma, quando eu olhei direito, era justamente enrolado na minha crônica. Para você ver a fatuidade da crônica de jornal. A efemeridade. Depois que você coloca num livro, né, como eu já coloquei, já publiquei uma antologia de contos num livro, o livro aí é outro objeto, né? É Ele outro tem uma suporte. outra aura, ninguém rasgaria um livro para enrolar um pão. Mas o papel, Mas o jornal. Papel de jornal serve para quê? Enrolar sapato sujo, não é? E outros usos? E outros usos menos nobres. De Bakhtin, por aí. Como é que chama? E Rabeleriano. Não é? De outros excrementos, etc. Mas olha, eu vou usar então o estetoscópio como um fio condutor da nossa entrevista. E vou fazer sempre esse jogo. A partir do estetoscópio, o que ele está escutando? Por exemplo, ele me trouxe aqui um São Francisco. E eu vou colocar o estetoscópio no São Francisco. Se eu colocasse aqui o estetoscópio no coração de São Francisco, para o Ayrton Monte, o que seria, o que se ouviria? Que vozes se ouviriam? Na verdade, esse São Francisco não significa uma prova de religiosidade, porque eu não sou religioso, né? Eu sou ateu. Mas acontece que eu tenho uma admiração profunda, arraigada e inamovível por São Francisco. Pela vida dele, pelo cristão radical que ele foi. Muita gente se zanga comigo quando eu digo e escrevo que, para mim, São Francisco foi mais cristão do que Cristo. Então eu tenho por São Francisco uma admiração profunda. E um cristão que rompeu com a Igreja Católica. Com a Igreja Católica, por ser tão radicalmente cristão. E à medida que a Igreja Católica desviou-se no que ele achava do que seria realmente ser cristã, ele rompeu, bateu de frente com o Papa. Quer dizer, um homem corajoso, né? Um homem que nasceu com tudo, milionário, rico, jogou tudo fora pelos ideais dele. Quer dizer, e é isso que você ouviria aqui no seu... E que repercussão teria ouvir o coração de São Francisco e ouvir o seu, Ayrton? Amor. Onde é que está? Amor. Teria sintonia? Amor. Amor. Acho que São Francisco restaura um pouco do meu sonho, que eu já vivi nesta cidade, do que eu chamo da democracia da delicadeza, da democracia da solidariedade, né? Fortaleza era assim. Ninguém diz mais bom dia, ninguém diz mais boa tarde, ninguém diz mais boa noite, né? As pessoas vivem cada qual no seu cubículo, vivem em pequenas ilhas, isto é, a cidade, os homens se transformaram em Robson Crusoe sem sexta-feira. Não há mais nada, não há mais delicadeza. O que se vê somente é violência. Várias ilhas, né? Onde estão várias ilhas. Esses Robson Crusoe. E alguns Robson Crusoe conseguem, por uma questão de atração mútua, se reunirem ainda.
e formarem a sua ilha particular. Que são as diversas confrarias. Nós participamos de algumas, De né? algumas. O Clube do Bode, O Clube do Bode. o Clube dos Gatos, a Cesta Literária Cesta do Literária. Ideal, né? O Sábado, Os aquele Sábados encontro do Ideal. cultural. E aí eu vou juntar, então, eu vou ouvir aqui, olha a camisa. Eu vou transformar a camisa do Ayrton num objeto também. E ele tá falando, porque tem a ver com isso que ele está falando, as confrarias, pessoas que rompem com as ilhas e criam seus momentos de convívio. Olha aqui, a bebida, a boemia, a cerveja, enfim. O que a gente poderia ouvir o coração da boemia? O que ele diria, hein, Ayrton? Poesia. Nesse sentido. Boemia, para mim, tem um sentido maior de união, né? De fraternidade, de amizade, principalmente, né? Porque o sujeito que bebe só, que consegue beber só, é um completo idiota para mim. É um completo e perfeito idiota. Que a graça da bebida é o papo, é você estar junto com outras pessoas. O nome, então, dessa ilha da boemia seria poesia. Poesia. Poesia não necessariamente a poesia escrita. Não. A poesia Ato. atitude. Atitude. O ato de criar, né? De você criar amizades. Eu nunca vi ninguém fazer amizade de verdade em igreja, em enterro, né? Em templo. As amizades de verdade que eu fiz em botequim. É lá que você faz, né? É lá onde as pessoas se encontram. Como diz um verso do Aldir Blanc. É no bar que a gente mostra como somos felizes, né? E no bar todos são iguais. Eu nunca vi uma democracia tão clara quando está uma mesa de amigos reunidos. Entre pobres, são ricos, de todas as cores, de todas as classes. E durante aqueles momentos em que estamos juntos, todos somos iguais. E aí eu juntaria uma coisa que vem com as duas atividades do Ayrton. A psiquiatria, né? E a boemia, né? O escrever, e o escritor, a literatura. É que quando você está na boemia, se você tem um certo grau aí de alteração, o álcool elimina, melhor, ele camufla um pouco mais o superego, né? A capacidade de criticar, os medos, né, Ayrton? É claro. E aí você se torna mais o quê? Mais agradável. Mais humano. Mais humano, mais frágil, né? Mais instintivo, mais... Fica mais instintivo, você fica mais natural. Algumas pessoas não, poucas pessoas não podem beber. Mas pode vir também nesse abafar o superego, pode vir, e o ego também, e ficar só o sentimento, só a emoção. Isso também pode fazer emergir muita coisa desagradável, pesada. Né? Porque você não tem a censura do social. Não tem a censura e o sujeito se transforma. É Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Aquele sujeito que era casco, daqui a pouco querendo passar a mão nas pernas da primeira moça que aparecer. Ou então aquele cara que se tratou tão bem, de repente começa a te dizer coisas tão desagradáveis. Terríveis. Né? Por quê? Porque o inconsciente foi liberado. Com pessoas desse tipo, que eu chamo de os mutantes da boemia, os mutantes do álcool, eu não bebo. Bebo uma vez, se eu descobrir que ele é assim, ele numa mesa mais eu não sento com ele. Porque eu sei que ele vai brigar, eu sei que ele vai criar confusão, vai tornar o papo desagradável, vai desagregar aquela união que está lá. E ninguém vai para botequim, vai falar de coisa séria. Se fala também, mas se vai para a mesa de bar, é para falar de 3 assuntos básicos. Diga lá. Eu acho de uma seriedade imprescindível. Né? Mesa de bar foi feita para discutir tudo. Tudo que não seja, que não tenha a mínima seriedade possível. Foi feita para discutir, conversar sobre futebol, mulher e a vida alheia. O Ariano Suassuna diz que vida alheia. O sujeito não pode falar mal dos outros na frente. Não. Tem que falar atrás, né? Por trás. O Ariano acha que é uma forma de educação extrema. Mas quer dizer que é falar mal dos outros, inclusive dos amigos, Ayrton? Dos meus amigos, só quem fala mal sou eu.
Eu tenho essa idiosincrasia. Entre as muitas que eu tenho, essa é uma. Não deixo ninguém falar mal de amigo meu. Quem fala é você mesmo. Quem gosta de falar dos meus amigos, mal dos meus amigos, sou eu. Porque as pessoas sabem que eu estou brincando. Ai, meu Deus. Mas se eu tiver numa mesa, falou mal do amigo meu, ou das duas umas, ou eu vou discutir com o sujeito, ou eu me retiro. Ou seja, você acha então que a boemia é um lugar de suspensão, quer dizer, quando você diz, vamos falar de mulher, futebol e falar mal dos outros, no sentido de falar mal da vida, falar da vida alheia, não é falar Isso. mal, é citar, enfim. Citar. É como se fosse uma suspensão, é uma ilha de momento de prazer e não de coisas... É como se É como se fosse um remanso Isso. da vida. Da vida. Como se a realidade, essa realidade cruel que nos ataca cotidianamente, durante aqueles momentos em que se está reunido na amizade e celebrando o Baco, a realidade sofresse uma espécie de suspensão. Deixasse de nos atormentar tanto. E a nossa alma ficasse um pouco mais leve, né? Mais aberta. E a gente volta para casa com leveza na alma. E condição sine qua non, não pode ser mutante. Não Quer pode. dizer, o cara tem que entrar no bar e ficar. O antes, o durante e o depois, ele tem que manter uma estabilidade. Estabilidade. Pode entrar simpático e voltar agressivo. Agressivo. E não pode ser mutante. Ou contrário. Ou contrário. É. Não pode ser mutante. E pode até ficar bêbado, sim, porque é bate para se embriagar também. Afinal, os amigos estão ali para carregá-lo. É. Né? Chama-se um táxi, coloca... Eu bebo para ficar bêbado. Né? Se eu quisesse ficar bom, eu tomava um remédio. Claro. Ninguém... Dizem os bêbados. Ninguém não bebe. Famosos. E as pessoas confundem muito a boemia, a boemia com o alcoolismo. É verdade, é verdade. Esse é um tema maravilhoso. Eu acho isso um absurdo terrível. Associar boemia Ao alcoolismo. Ao alcoolismo, a pessoa que bebe sem nenhuma medida, Sem nenhum que freio. ultrapassa o metrô, que é desagradável, a violência. Não, a boemia sadia, né? Sadia. É disso que estamos falando, né? Aquela boemia, por exemplo. O alcoolismo é uma doença gravíssima, né? Em que a pessoa sofre transformações físicas, orgânicas. E é da sua área, é uma doença Trabalho com psiquiátrica. isso. Trabalho com isso. É uma dependência química, talvez das piores. Não conheço outra dependência pior do que o álcool. A destruir um homem. E destrói a família do sujeito, destrói os filhos. O alcoólatra destrói tudo com que ele convive. Inclusive a si mesmo, é claro. O alcoolismo é um suicídio lento. Boemia é outra coisa. Não é? Boemia é outro lance. Né? É outro futebol. É preciso ter classe para ser boêmio. Né? Boemia, sempre digo que boemia é para profissional. Eu detesto ter uma ojeriza permanente e constante contra esses que eu chamo de... contra duas espécies de turistas. Os turistas das letras, que escrevem os livrinhos de vez em quando, sobre a morte do cachorrinho, ou sobre a viagem que fez, e o turista da boemia, que não é boêmio, coisa nenhuma, e aparece de vez em quando para encher o saco de quem é boêmio de verdade. É preciso ter competência para ser boêmio. Uma competência, veja aí, um raciocínio que queria que você comentasse. É de ter a inteligência emocional, manter a inteligência emocional, social, mesmo num momento limite, num limítrofe, né? Onde você quase pode... Você está em perigo, é perigo mitoso. Você estava ali no perigo, porque você está perdendo um pouco as estribeiras, né? Você está perdendo um pouco o seu superego, os seus controles sociais. E, no entanto, você conseguir manter isso, isso é uma maestria. É uma arte. É uma arte manter-se. E o bom humor é fundamental. Né? Uma piada, né? Tem pessoas, você e eu, como conhecemos conversadores, né? Como eu chamo de conversadores, que conseguem fazer da mais rala besteira uma pérola negra de humor. É verdade. Um deles chama-se Augusto Pontes, que nos mata de rir. O grande, nosso Augusto Pontes, lindo. Que nos mata de rir. Porque com a sua inteligência e o seu senso de humor.
Quer dizer, o cara tem que manter bom humor, não pode ficar aborrecido, tem que manter o respeito social, não pode extrapolar as regras sociais. Pode até encontrar algum drama íntimo. Pode. Uma cornice qualquer. Mas não se levar muito a sério, Não né? se leva muito a sério. Nem querer que os outros levem também. Porque a turma não leva a sério. Besteira, rapaz. Todo mundo leva. Todo mundo, quem é que não foi? E o cara cedinho, né? Aí o sujeito também tem isso, essa confraria. Os cabras telefonam, você não vem beber hoje não? Não, porque eu tô sem dinheiro, tô liso. Quem lhe perguntou? Nós estamos perguntando se você vem beber. Se você tem dinheiro é outro problema. Aí mandam buscar gente de qualquer maneira. Pagam todas. Pagam, depois você retribui. Porque quer a companhia do Quer a sujeito. companhia. A companhia do sujeito. Aí, continuando aqui no nosso esquema que eu quis aqui fazer uma estrutura da entrevista, e estou colocando o estetoscópio como esse contraponto, que sempre volta, esse ponto recorrente. Ouvir aqui, você me trouxe aqui um objeto e eu estou ouvindo todos eles com o estetoscópio. O que diria então, o que é isso aqui primeiro? Que Oscar é esse? E o que é que se eu botasse aqui no coração desse, entre aspas, Oscar, botasse o estetoscópio, o que eu ouviria? O que ele me diria? Esse Oscar diria o seguinte: literatura, né? Cultura. Porque como eu ganhei poucos prêmios na minha vida, bons prêmios, mas poucos prêmios, nunca fui muito de concorrer a concursos. E esse Oscar não foi nenhum concurso. Esse Oscar, essa estátua, esse pequeno troféu, foi o primeiro troféu quando o Ideal criou a ideia de homenagear o intelectual do ano. Prêmio Personalidade Cultural do ano 2006, 2006, escritor Ayrton Monte. É o prêmio que o Ideal Clube dá. Justamente, o Alcides Espírito já ganhou, muita gente já ganhou depois de mim. E é justamente aquele intelectual que se destacou durante o ano. E esse ano aí, era o ano que eu estava no vestibular, que meu livro de crônica estava no vestibular. É verdade, o Moça com Flor na Boca. E eu passei quase 3 anos dando palestra, feito um papagaio na areia quente, tudo que é colégio, até em Sobral eu fui. Quer dizer, andei pelo mundo a conversar com os jovens. E por ser um troféu, né, literário, e de qualquer maneira a gente fica satisfeito por ter o nosso trabalho reconhecido, concretamente, né? Se bem que o melhor desse troféu foi o cheque que o acompanhou. Eu sempre digo que se quiser me premiar, me premie em espécie. Espécie? Espécie. Mas esse troféu eu guardo como guardo o outro lá em casa. Eu trouxe até alguns depois, mas ficava muito parecido, né? Homenagens, etc e tal, né? Quer dizer, afinal de contas eu tenho que gostar muito desse minha pequena sala de troféus, porque eu não pertenço a nenhuma academia. A única academia que eu pertenço é a Academia do Beco. A Academia do Beco do nosso Ciro Colares. Onde não precisa ninguém votar para entrar, nem morrer ninguém para você entrar. E nem tem uma estrutura formal, é anárquica. Não tem presidente. É só uma ideia, a ideia é a Academia do Beco. Não tem diretoria. Até o Clube do Bode, que é a confraria mais esculhambada que eu conheço, tem uma diretoria. Inclusive eu sou vice-presidente. Você é vice-presidente? Eu me nomeei. Você se nomeou. Porque eu sou um bode. De vez em quando eu frequento o presidente Chiqueiro. O Chiqueiro. O pai de Chiqueiro, o presidente é o Sérgio Braga. O nosso Sérgio Braga. Eu sou o vice, né? O João Soares Neto é o diretor financeiro. Tem algumas cabras. Tem algumas cabras, cabritas e porque tal. Bode sem cabra né? É como o rio sem pontes, né? É como boêmio sem garçom, né? Boêmio sem garçom não existe, tá lascado. Olha, o Ayrton, eu tô vendo aqui, o troféu é muito bonito e claro, tô chamando de Oscar, mas não é Oscar. Acho que não tem nome, mas ele tem uma base, mostra aqui. Ele é uma pessoa, me parece, com um livro na mão, não é? Apertando o livro sobre o peito, não é? E eu queria
agora ouvir o livro. Eu queria ouvir, botar aqui o estetoscópio no livro e que o Ayrton falasse o que repercute. Beleza. Literatura é beleza. Por mais perversa que seja, por mais feiura que ela descreva, a literatura, aliás, toda a arte é bela. E a literatura é a mãe das artes. Afinal de contas, foi Apolo que inventou. Apolo inventou a medicina e inventou a literatura através da líria, das canções, da música. A literatura começou assim. Agora, como aferir a beleza, hein? Aí você fez uma pergunta agora de sabatina, de colégio cearense. Do Colégio Marista. Falta só a tabuada, não, como é? A palmatória. Opa. Pra dar. Quando a gente errava, a peia cantava, era. Mas no Colégio Marista era assim? Era. Tinha peia? Tinha peia. Epa. Sabia. Era uma roda e cada um ia perguntando o outro, e o outro que não acertava, a gente podia meter a palmatória. Eu adorava essas brincadeiras. Porque, na verdade, Ayrton, a beleza depende de um tempo, né? Ela está circunscrita a um tempo, a uma temporalidade. E tá no uma olhar de quem vê, né? Tem coisas que as pessoas acham belas e que eu acho de um mau gosto horroroso. Né? E a beleza está mais no olhar de quem vê. Né? A literatura, primeiro, a arte, ela tem que me emocionar. Eu vou assistir um filme, por exemplo. Se eu não me emocionar aquele filme, eu assisto primeiro, realmente assisto o filme 2 vezes. Ou leio o livro 2 vezes. Uma para me comover. Se aquele livro, se aquela exposição, se aquela literatura, se aquele teatro me comove, tanto faz a comoção de choro, de emoção exacerbada, de afeto, ou ele me indigna, né? Me revolta, os personagens, o tema que ele fala, aí eu vou assistir de novo. Aí jamais racionalmente, analisando. Aí é a minha visão racional. A primeira visão minha é impressionista, é estética. Né? Mas eu costumo dizer aí, porque a beleza está entre, quer dizer, ela não está nem no objeto, nem no olhar de quem olha, ela está entre, então nessa relação. Você olha uma obra de arte, por exemplo, e você olha e acha bonita ou feia a partir dos referenciais que você tem, né? Exatamente. E a partir das emanações que ela deu, quer dizer, é nesse diálogo é que se dá. Da sua formação psicológica, né? Das música, por exemplo, é assim. Você fica muito na dependência das influências que você teve quando era garoto. O que seu pai e sua mãe ouviu em casa. Por exemplo, lá em casa só se ouvia o quê? Papai ouvia jazz e big band. Daí o meu amor pelo jazz. A minha mãe, samba. Daí o meu amor pelo samba. Boleros, né? Que eu adoro bolero. Né? Adoro bolero. Se eu colocasse esse estetoscópio no seu coração também, teria tangos e boleros. Teria no mínimo Carlos Gardel cantando. Carlos Gardel. Percal. Aqueles boleros cubanos. Percal. Olha, nós estamos conversando, o nosso diálogo de hoje é com o Ayrton Montes e eu estou tentando ouvir aqui o coração dele, já que ele trouxe o estetoscópio. E no segundo segmento do programa, depois do intervalo, nós vamos continuar conversando e nós vamos ouvir o que diz esse globo que ele trouxe. Daqui a pouco a gente volta. Yeah.